E depois de Noé descer a rampinha da arca com seus filhos, né, chegou em terra firme, agora o pacto que Deus faz com Noé e seus filhos e as gerações futuras. Isso você vai aprender, você vai entender, realmente é algo maravilhoso, que é Gênesis capítulo 9, tem muita informação interessante. Eu espero que você consiga fazer o link com os outros capítulos. Não esqueça dos outros vídeos, tá? Porque realmente é muito importante a gente fazer essa ligação em alguns pontos, em algumas situações, né? Eu sei que a gente não guarda tudo, né? A gente é limitado, né? Mas realmente os pontos mais importantes a gente tem que aprender e guardar com a gente, tá bom? Então vamos lá, capítulo 9, a primeira frase já é maravilhosa, que diz assim, ó: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, né? Me fala uma bênção de Deus que é ruim. Não existe, né? A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, né? Então, olha só, esse enriquecer não é de dinheiro, prosperidade, fama, nada disso, né? O enriquecer aqui é um preenchimento, é ser cheio da alegria do Senhor, da paz do Senhor. É algo, é uma situação que Deus cria na nossa vida que nos dá muito prazer e não dá nenhum prejuízo depois. É uma bênção do Senhor, tá bom? E eu consigo, né, visualizar na minha vida, eu acho que na sua vida você também consegue visualizar situações, coisas, pessoas, né, que são uma bênção de Deus. Então, qual que é o seu objetivo? Agradecer ao Senhor por essas bênçãos todos os dias, né? Pelo que você come, pelo que você bebe, pelas roupas que você veste, pela casa que você tem, por tudo que você enxerga como uma bênção. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida, tá bom? E aí você vai passando os versículos, né? Deus ele vai orientando ali a Noé e a seus filhos, né? Sobre a alimentação, que eles vão dominar sobre todos os seres viventes agora, né? Vão poder comer de toda a erva verde. E aí, né? Tem a questão ali do sangue dos animais, que ele não permite, né? Mas essa parte eu vou pular, não é importante no momento, tá bom? Mas só por curiosidade mesmo, né? Hoje em dia, né? A gente tá tão acostumado a carne mal passada, bem passada, ao ponto, né? Então, assim, eu quero que você entenda. Nós não vivemos mais embaixo de uma lei, nós vivemos embaixo da graça, que eu vou explicar mais pra frente pra você, tá bom? Mas isso aqui, Deus poupou o homem de muitos problemas naquela época, né? A medicina atual, né, é muito fácil. Às vezes a gente pega uma bactéria por conta de um alimento mal digerido, né, alguma situação, né? E Deus já poupou o homem de muito trabalho naquela época, né? Algumas situações aí. Então tem a ver com isso também, tá bom? Com as doenças que foram surgindo, tá bom? Mas é só por curiosidade. Isso aqui não é importante no momento, tá? O que eu quero focar com você é sobre o conserto, que está no versículo 9. Olha o que Deus fala. E eu, eis que estabeleço o meu conserto com vocês, né? E aí, até o versículo 17, né? Deus vai falar do arco, que você já sabe o que é, você aprendeu lá na escolinha quando você era criança, né? Você fez as experiências lá, né? Da luz, do vidro, né? E aí, realmente, né? A gente vê hoje, depois da chuva, o sol bate, forma-se o arco de Deus, o arco do concerto, né? E nós conhecemos popularmente, né, que o mundo apelidou de arco-íris, né? Mas na verdade, íris vem da mitologia grega, tá bom? Então eu e você como cristão, nós não devemos entender como arco-íris, não. É o arco do Senhor, é o arco do concerto, é o arco da aliança de Deus com os homens. Tanto que Deus, no versículo 13, ele fala: o meu arco tenho posto na nuvem, né? Então este arco não pertence a mais ninguém. Este arco pertence ao Senhor. Então quando você vê, né, que choveu e você vê, né, o arco nos céus, agradeça ao Senhor, né, pela natureza que ele criou, por essa beleza que ele criou, tá bom? É de Deus este arco, tá bom? Então você pode ler até o versículo 17 lá que você vai entender o que é este arco nos céus, né? Eu tenho posto o meu arco nas nuvens, é isso que Deus diz aí, né? Que significa essa aliança com os homens, que Deus não vai mais destruir a terra na forma de dilúvio, tá bom? Então isso você tem que entender muito bem. É uma aliança, é um privilégio que Deus fez com o seu povo, com os seus filhos amados. No caso ali, Noé e sua família, tá bom? Então, isso é muito importante, porque essa aliança mostra, né, que Deus realmente se importa com a gente, né, se importa muito com a gente. E uma aliança muito maior do que essa, né, é a que Jesus fez conosco, né? Quando ele morreu na cruz por mim e por você, ele nos deu livre acesso ao nosso Deus, né? E ele prometeu estar conosco todos os dias, né? A morte de Jesus, né, significa a nossa salvação, o nosso perdão dos nossos pecados, né? Então, eu não tenho poder de perdoar os meus próprios pecados, mas o Senhor tem o poder de perdoar, né? E a morte de Jesus, né, ele levou sobre si os nossos pecados, ele nos perdoou, a dívida está paga, foi o maior acordo, o maior pacto, né, que Deus podia ter feito com os homens, né? Hoje nós temos salvação graças a Jesus Cristo, tá bom? Então agradeça ao Senhor por isso também, tá bom?
E aí passa-se um pouquinho mais para frente, e aí chega, né, numa parte um pouquinho mais delicada, uma parte até triste do capítulo 9, né, que é do versículo 20 ao 29, né, que Noé acaba caindo em uma tentação, né, de se embebedar, né? Ele ficou bêbado aí por conta que ele virou lavrador da terra, plantou uma vinha, né? E acabou enchendo a cara aí, né? Infelizmente foi uma situação triste, né? Porque realmente a gente não espera que um filho de Deus, né, um cristão, um verdadeiro adorador, tenha esse tipo de comportamento, né? Ficar bêbado, pessoal, a gente perde, né, totalmente o foco, né? Realmente a gente perde o controle de nós mesmos, né? Então realmente isso é muito tenso, porque a palavra de Deus diz, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E hoje esse é um dos maiores debates até hoje, né? Então, posso beber? Não pode. É pecado? Não é. Não sei o que. Isso sempre vai existir essa dúvida, né? Mas assim, eu vou dar a minha opinião aqui para vocês, você não é obrigado a concordar, né? Mas eu vejo assim, você ingerir o álcool, né? Coloquei álcool na minha boca, engoli e tudo mais, não é pecado, mas o pecado está na falta total de controle, na falta de você realmente, ou melhor, você querer beber, né, para se embriagar, você já vai com esse pensamento, não, eu quero ficar bêbado hoje, não, isso é um pecado total, porque realmente você está fugindo do seu controle, né? E realmente assim, né, é uma situação que também desagrada outras pessoas, né? Às vezes muitos casamentos são destruídos por causa de bebida alcoólica, né? Acidentes acontecem, né? Muitas vezes porque uma pessoa bebe demais, pega o volante e acaba se acidentando, né? E até mesmo acontecendo situações desagradáveis com outras famílias, né? Então assim, é uma coisa que eu nunca vou recomendar, né? Eu posso até falar para você que não é pecado colocar o álcool na boca e engolir, né? Às vezes você vai um champanhe no final de ano, né? Alguma coisinha, uma garrafa de vinho que você ganhou aí da empresa, né, e tudo mais. Eu não vejo como, mas o problema é quando você usa isso, né, e realmente você perde totalmente o controle, você mostra para as pessoas, né, que você quer ficar bêbado, então não, isso não é um comportamento cristão, né? Um dos princípios, né, que a gente vê lá em Gálatas, né, Efésios, o que é? É o domínio próprio, né, é um dom do Espírito, né? Nós temos o dom do Espírito, né? Então, ou seja, nós temos que ter domínio próprio, né? O domínio próprio é saber o que nós falamos, o que nós agimos, o que nós pensamos, né? É ter sã consciência. Então, assim, essa é uma situação que aconteceu com Noé, que é muito triste, é muito trágica, né? Porque depois, né, olha o que aconteceu. Um dos seus filhos, né, Cã, foi ver seu pai, né, e foi contar para os seus outros dois irmãos, mas contar aqui no sentido de uma zombaria, né? Vem ver como que o pai tá, não sei o que. Tá. Então, assim, isso só prejudicou. Um deles estava zombando, né? Pelo erro de Noé, né? E os outros dois foram lá para mostrar realmente, né, que o pecado não vale a pena, mas também não vale o julgamento, né? Na hora ali a gente tem que auxiliar, a gente tem que buscar uma solução, né, para nossa família, tá bom? Então o que eu aprendo desse capítulo 9, né? Primeiro, a bênção de Deus, ela é maravilhosa. Então visualize as bênçãos de Deus na sua vida. Segundo, que Deus ele faz uma aliança comigo e com você todos os dias, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E em terceiro, né, fala ali a partir do versículo 20, que essa tentação que Noé acabou caindo, né, entenda isso, nós somos falhos, nós somos pecadores, né, nenhum homem é 100% santo, já expliquei isso para você, somente Jesus Cristo foi 100% santo, né, nasceu no Espírito Santo de Deus, né, não tinha pecado nele, mas eu e você, nós somos falhos, nós somos pecadores, temos pecado desde a nossa meninice, lembra que eu falei no vídeo anterior, tá bom? Mas que Deus nos perdoa, se nós de coração nos arrependermos, né, e realmente crermos que Jesus morreu por mim e por você lá na cruz, para perdoar os nossos pecados. E aí a gente vai virar aquela chavinha, né, e vai falar assim, agora eu quero viver para o meu Senhor, quero viver para Jesus Cristo, né, quero fazer diferente, tá bom? Então, essas são as palavras do capítulo 9, espero que você tenha visualizado algo na sua vida e entenda isso, Deus ama o seu povo, né? Ele batalha pelo seu povo, ele orienta seu povo, tá bom? Ele te ama, ele me ama, estamos com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.